Replay com Renata Muniz. Bom dia, boa tarde ou boa noite pra você que me acompanha. Eu sou a Renata Muniz e esse é mais um episódio do Replay, o podcast que vai te acompanhar no mercado de entretenimento. Hoje eu quero falar sobre uma noia que eu tenho certeza que já deve ter passado pela tua cabeça. Sabe quando você lembra daquela banda que lançou um hit e nunca mais apareceu? Ou então quando você pensa num artista que bombou lá nos anos 2000 e depois simplesmente caiu no estacionamento e parou, ficou ali e nunca mais voltou? Bom, agora graças ao convidado de hoje, essa noia pode ser oficialmente compartilhada. Agora, em 2025, o jornalista musical Braulio Lorentz lançou o livro baseado em hits reais, que eu tenho aqui em mãos e que tá todo marcado, como vocês podem ver. E que, nesse livro aqui, vocês vão encontrar várias entrevistas, relatos e histórias dessas figuras que lançaram sucessos inesquecíveis, contadas justamente por esses artistas esquecidos, como ele mesmo diz aqui na capa. Então vamos lá, porque eu tô doida pra saber várias coisas, como você já pode ver aqui. Obrigada por ter topado. Eu que agradeço. Tô louca pra te fazer 1001 perguntas, mas antes de mais nada, queria saber, assim, pra você, como que foi tirar uma noia do papel, né? Porque eu acho que tem algumas perguntas que assombram nossa cabeça por muitos anos. Tem coisas que acompanham a gente ali. Só que é isso, né? Isso pode nascer de muitas formas. Pode nascer um dossiê, uma matéria especial, um documentário, um vídeo de 30 minutos do YouTube. Como que você materializou isso e virou um livro e encarou também os desafios, assim, do mercado editorial para conseguir nascer esse projeto? Como que foi isso? Começou, é uma lista afetiva, então claro que são bandas, artistas, né, cantores, cantoras, que eu queria saber por onde estavam. Então o primeiro recorte é esse, eu virei sommelier de sumiço, porque eu tinha que entender quem tiver ghosting já sabe, vai atrás. Eu tinha que entender se a pessoa estava sumida ou não. Então, às vezes, ela estava na minha lista e aparecia num festival brasileiro. Eu falei, não tá mais sumida. Ou quem é vivo sempre aparece, ou né? ou a música voltava por meio de alguma trend, alguma coisa. Aí não tá mais oficialmente sumido. Então, primeiro, a pessoa tinha que estar sumida. E segundo, eu tinha que conseguir falar com a pessoa. Foram os dois recortes que pautam a lista de mais de 40 artistas. Que é, sumiu. Dois, apareceu, pelo menos pra mim, pra eu conseguir falar com ela e entender o porquê do sumiço, as dores e delícias de ter tido um ou alguns grandes hits. E a partir dessa lista, claro, publiquei algumas dessas entrevistas, dessas reportagens, tanto em outros lugares, coisas que saíram no G1, na Billboard e em outros lugares que eu já escrevi. Então, de certa forma, uma compilação, mas também tem muita coisa inédita e o relato mais um pouco pessoal, mas não tanto, é o que dá uma costura no livro. E aí, como que você decidiu colocar isso num livro e não em reportagens, como você falou, em outras coisas? De onde nasceu, assim, a ideia de materializar isso num livro? Eu percebi que tinha uma história a ser contada que poderia virar um livro, porque tinha um fio. Eu notei que todas as entrevistas, de alguma forma, passavam por pontos semelhantes. Ou seja, tinha uma narrativa para ser contada que fazia sentido ali na página, né? Então, eu entendi que era uma história. Não só um conjunto de reportagens, assim, tipo, cada uma num canto, em um ano. E aí, notei que tinham coisas em comum nos relatos, assim. São entrevistas mais ou menos longas, então, mais ou menos com meia hora, a pessoa deixava escapar que tinha algum nível de mágoa com estar sumida, com ter feito sucesso, não ter feito mais, com só querem falar com ela sobre uma coisa específica, o que pode ser muito... castra um pouco a pessoa, faz a pessoa se sentir menor, né? Porque você não é só esse podcast, eu não sou só esse livro... E essa pessoa não é só essa música. E muita gente, pra mim, quem resume muito bem isso que eu tô falando, essa pegada que eu tô falando, é a Vanessa Carlton, do hit A Thousand Miles. E de outras coisas também. Mas principalmente desse hit A Thousand Miles. Ela diz que, imagina que você fez uma redação no colégio quando você tinha 15 anos. E pro resto da sua vida só querem falar com você sobre essa redação. Tudo. Você fez 1 milhão de outras coisas, você escreveu 1 milhão de outras coisas e só querem falar com você sobre uma coisa que você fez, que é uma coisa muito bonita e legal. Mas que tem um nível, assim, é um pouco pueril e é um pouco infantil até. Tem uma ternura da juventude que você talvez não tenha tanto. Mas insistem em falar com você só sobre aquilo. E aí eu falei, caramba, realmente, deve ser... É um pouco uma prisão. A metáfora de prisão também volta muito. Seja a prisão da fama, a prisão do hit, Mas também tem outro lado, né? É o mercado. E elas ainda ganham muito dinheiro com essa música. Dos 40, mais de 40 que eu falei, todos, em alguma medida, ainda são sustentados por esse acerto.
Tanto até que você fala, né? Eu acho que a Vanessa era uma das pessoas mais frustradas, amarguradas. Você usa algum termo que agora não... Sim. Você sente que é justamente por conta disso, assim? É meio que até... Ela tem, assim, digamos, esse remorso, assim, do tipo... Poxa, que saco, olha... Eu sou mais do que isso, Você achou que de todas as entrevistas que você fez, talvez ela tenha sido a que mais... Ela e o Daniel Polter, do hit You Have a Bad Day. Que até hoje toca no seu carro de aplicativo favorito. Você tá lá... Só pra não falar Alfa FM. Toca. Não, ela tá na programação de todas as adultas. de Alfa, todas, Antena 1, todas. E assim, Bad Day geralmente você tá num dia ruim, você ouve lá, You Had a Bad Day. Pois é, Daniel, você me entende. Obrigada. E ele odeia a música, nitidamente, não queria ter feito sucesso com ela. Isso tem muito também. As pessoas... fizeram sucesso com a música que, pô, justamente essa, meu Deus. Que é aí a Rubenstein, que é a música The Reason, que também toca muito. Eu acho até que foram eles, né? Se eu bem me lembro, eles estavam falando desse conceito de fãs superficiais do pop. Isso. Você acha que tem esse rótulo, assim? Ou você acha também que existe uma coisa que é não conseguir consolidar uma carreira nesse meio Não, e aí... existe. Então, só pra contextualizar, o Rubenstein, que na entrevista pra ele, eles falam isso, né? Que tem essa coisa dos fãs superficiais do pop, que são essas pessoas que te amam ali por semanas, meses, enfim, por um determinado período e depois some. Tem uma rotatividade. Não tô falando quem gosta de diva pop ou quem gosta de música pop é superficial. Não é isso. Tem uma fatia de quem gosta disso que gosta do que está na moda. Que ele não vai no Allianz ver o show do Twice. Ele vai no Allianz ver o show de uma banda aí que tá tocando muito. E então existe gente que sim, que vai ao cinema, e aí isso serve pra tudo, que vai ao cinema ver o que tá passando. E vai só porque tá consumindo cultura pop. Ele não é fã de artista. Ele é fã do que tá tocando. E tudo bem. Público atrai público, né? E é natural. E eles falam isso. Eles tocavam pra ginásios de 2.000 pessoas, porque eles tinham uma carreira... É um caso muito bom, porque eles tinham uma carreira voltada pro pop punk. Era uma coisa meio Red Hot, mais alternativo, ou Incubus. Eles faziam turnês com Incubus. Então era um funk rock, pop rock ali, meio swingado, mas um pouco mais pro hardcore, meio pré-emo, assim. E muito angustiado. Tanto que The Reason é uma balada angustiada. Mas aí, eles acertaram nessa balada de virar uma balada tipo de gigante, assim, de tocar muito em rádio, de tocar muito em série. E é a música que fez eles ficarem ricos. Só que, pra cada balada dessa, tinha 5 músicas funkeadas, rock, não tem nada a ver com isso. Então, eles tocavam num lugar pra 2.000 pessoas e passaram a tocar num lugar pra 20, 30 mil pessoas. E aí, quando eles pararam de lançar músicas assim, diminuiu de novo pra 2.000 pessoas. E eles entendem que pode ser se eles tivessem lançado várias baladas, talvez eles tivessem virado uma banda gigante de ginásio. Sim, mas eles pegaram... Eu acho que essas 28 mil pessoas de diferença não eram fãs de Rubenstein, que eram fãs da música. Eram fãs de música, eles queriam ver os caras que tocam aquela música que toca no rádio. E aí eles não conseguiram, claro que concordo com você, eles não conseguiram fazer, ou não conseguiram, não quiseram. Quiseram, mas fazer as concessões para permanecer 15 mil. Então você acha até que... É isso, né? Quando você tava ali entrevistando essas pessoas, escutando essas histórias, você conseguia mapear, assim, o que era esse perfil que você mapeava? O que você via de similaridade? O que você via que tinha ali pontos muito em comum? Onde você via que acabava diferenciando? Porque, por exemplo, é diferente a gente falar de histórias de artistas mulheres, de grupos masculinos. O que você percebia, assim, de padrões e de diferenças quando você tava fazendo essas entrevistas? Quando passa por mulheres, passa por uma coisa que era mais comum, mas ainda que tem tem algumas histórias em algum nível de algum tipo de assédio, de várias formas do assédio, mas de tipo e ainda existe quando uma mulher começa a fazer sucesso e começa a fazer sucesso não, parece que tem algo ali para ser trabalhado, ou você bota ela na sala com um homem. E a própria Vanessa Carlton teve problemas e com um cara que cometeu assédio contra ela. Eu não sei em qual, ela não entra em detalhes. Acho que é um assédio mais verbal ali, de tratar ela mal. E ela falou que não queria mais trabalhar com ele. E aí não demitiram o cara, não fizeram nada. Mas o pessoal da gravadora dela na época falou que ela poderia... Que garantiu ela que ela nunca mais ia trabalhar com ele. E aí ela já achou... Isso pra ela já era uma vitória. Então, claro que as histórias são diferentes. Você pega o Hanson, que tá no livro porque eu acho que eles sumiram. Mas eles têm vários hits. Eles não são um hit wonders, não são artistas de um hit só. Mas eles têm uma trajetória diferente. Porque eles diferentemente do Rubenstein ou da Vanessa Carlton, eles tinham um público ainda maior e muita gente ficou. Hoje eles vêm ao Brasil e tocam para lugares de 7 mil pessoas com tranquilidade. Então, é uma trajetória diferente.
Principalmente porque eles tiveram 2 ou 3, posso considerar 3 discos que bombaram muito, muito, muito. Eles conseguem operar no mercado de nostalgia. Essas outras artistas, talvez não, porque não foram de um tamanho tão grande quanto o Hanson. Então, são casos diferentes, mas... depende, claro, se você é uma banda que foi muito grande, se você foi um artista de um hit só, se você foi uma mulher, uma garota que era, na época, garota prodigiosa ali e que teve alguma relação traumática. Mas o que une todos é a palavra trauma. De alguma forma, fazer sucesso foi um trauma. Encheu a conta bancária, mas encheu também a cabeça de trauma. De remedinhos. Aí cada qual. Cada remédio, um foi pra analgésico diferente. Remédio, terapia, outras... Ou abandonou a música totalmente, ou não é pra mim. Ou foi virar no bastidor, muita gente foi pro bastidor. Mas é engraçado, né? Inclusive, isso eu acho que é uma pergunta que você colocou, assim, praticamente todas as entrevistas, né? Que era de arrependimento, né? Então, assim, o que você se arrependeu, ou o que você faria diferente, enfim, arrependimento. Eu fiquei pensando muito nessa sua escolha, assim, sabe, do arrependimento, porque quando eu tava, assim, lendo, eu ficava pensando muito assim, cara, o que explica, né? Porque tem muitas dessas pessoas que você vê que tem um remorso ali de querer ter vivido essa fama toda, essa carreira ali de sucesso. Tanto até que eu acho que foi o Vini que falou isso. Eu não lembro agora, mas eu tenho bem certeza que é ele, que ele fala que ninguém fica no auge pra sempre. É um negócio assim, E aí eu fico pensando muito nisso, assim. O quanto também não tem dessa dor de cotovelo, assim, né? Do tipo, eu não consegui, então ninguém fica no auge pra sempre. Sabe, assim, essa coisa? O Vini, ele é... Pra quem não sabe, o Vini, depois da fama, né? Do estouro ali, que durou uns 3 anos. Ele foi estudar filosofia, sociologia, se formou, é psicanalista formado. Ele filosofa no sentido não pejorativo. E aí eu concordo que se você pegar, são poucos artistas que duram pra sempre. Aí eu vou cometer até uma heresia. Qual é o último hit do Paul McCartney? Ele continua lançando discos. Continua. E ele é um Beatle. Ele vai estar no auge pra sempre. Ele é o maior artista hoje vivo. Então, por isso que eu tô dando um exemplo hiperbólico. O maior artista pop vivo hoje é Paul McCartney. Homem, Madonna, mulher. Não existe discussão. E pior que tá? Então, mas e ele que é ele, não sei por quê, porque, mas você tá falando que o Paul, o quê? Você tá falando que a Taylor Swift é maior que o Paul, ou que, sei lá, qualquer bandinha aí que teve um hit é maior do que o Paul? Claro que não. Mas tô falando assim, ele não teve porque tem um pouco tem essa diferença, né? Acho legal fazer esse disclaimer. É porque quando a Madonna até veio pro Rio, começou essa polvorosidade. Eu vi essa discussão assim do tipo... Ai, mas quando foi a última vez que a Madonna tava na Billboard Hot 100? Aí começou aquele aquela rinha. Aí ficou, não, porque a Taylor Swift... Ai, porque... Porque são épocas diferentes. Sim. A Madonna ainda teve um outro hit. Sim. Mas o Paul McCartney, não sei por quê. Não porque tem. não tem. Não, e eu acho que bem. tem isso, assim... Aí eu tô falando, o auge dele foi nos anos 70, 80, 90, certo? É isso. E tudo bem. Porque que auge foi esse, tipo assim? Sim. Então... E eu acho que tem também a questão, assim, é isso, né? Tem a questão da pessoa tá no topo, tá vendendo trocentos, milhares, discos e shows e não sei o quê. Mas eu acho que tem também a coisa da relevância social da pessoa, Sim. cultural... E que eu acho que não dá pra anular. Eu acho que não é tipo, Madonna não tá mais na Billboard Hot 100, então esquece, cancela, Claro zero relevante. Não. Tem uma notoriedade então, que vem de tipo de ela ser ela. E o Paul também vem dele ser ele. É o maior compositor de pop vivo hoje. Enfim, isso ninguém tira. O que ele diz é difícil permanecer o filósofo e... contemporâneo Vini e cantor, ele fala que é difícil manter o auge pra sempre. E o Vini, pra mim, é uma das melhores entrevistas, uma das melhores pessoas, porque ele fala com muito desprendimento sobre isso. Ele fala que o sucesso não aceita desaforo. Ele percebeu que uma coisa, que ele tinha a mão pra fazer uma coisa dançante ali, e fez. Fez e fez várias outras parecidas. Mas ele queria fazer sucesso com folk, rock, uma coisa mais assim... E ele entendeu, mas ele teve banda tipo Guns N' Roses, tipo, uma banda tipo de hard rock ali, de rádio, nos anos 90. Ele tava há 10 anos tentando e não conseguia nada. Assim, conseguia algumas coisas, mas não conseguia, tipo, viver de música 100%. E o que deu a chance de viver isso foi um remix de Mexe a Cadeira, feito pelo DJ Cuca, que, entre outras coisas, pavimentou a carreira de uma das maiores popstars da história do Brasil, que é a Kelly Key. E ele inventou aquele remix de Mexe a Cadeira, aí ele ouviu o remix e falou, não, a música já não era grande coisa, nas palavras dele. A música já não era grande coisa, agora ainda me mete esse remix. E a música começou a tocar sem ele conseguir. A gravadora falou, pode trabalhar a música? Ele falou, juro? Se a gente não trabalhar, isso acontece, é uma história muito comum. Aconteceu com o Ruben Stank, com o Daniel Potter, com todo mundo. Olha,
a música já tá tocando. A gente vai trabalhar só pra ela tocar um pouco mais, mas parece que a música tem alguma coisa aí. E aí, simplesmente ele falou, tá bom, vai. E aí, quando ele viu, ele comprou apartamento pra mãe dele, ele comprou apartamento pra ele. Hoje tem vários apartamentos que ele administra no Airbnb, não sei o quê. Então, ele é um cara que, tipo, hoje, Heloísa mexe a cadeira. Deu a tranquilidade pra ele fazer os projetos autorais dele de voz e violão, dele fazer o que ele quer. Você também não acha que existe uma certa ingenuidade, assim, dessas pessoas? Que eu acho que também acabou se perdendo um pouco isso com o tempo. Porque hoje eu sinto que, assim, já escutei isso de cineastas, até de alguns artistas que estão aí na cena hoje, que eu acho que já tem um pouco mais esse discernimento comercial, assim, das coisas, né? Do tipo, preciso fazer concessões, né? Se eu quero entrar no mainstream, se eu quero não sei o que, eu tenho que fazer concessões. Mas não dá pra... Mas você acha que era isso, assim? Você acha que faltava, assim? Era muita ingenuidade? Eu acho que, em alguma medida, todas fizeram concessões. O Rubens tem que ter gravado um clipe de The Reason e ter saído em turnês em estádios já era uma concessão. Eles prefeririam tá fazendo um show derramando cerveja no outro, num lugar 10 vezes menor. Então, passa por concessões. O Vini lançou várias. O Vini lançou o Tiazinha, que ele grava, um feat com a Tiazinha. Se tem uma concessão maior do que essa, eu não sei qual é. O próprio Marcelo Rubens Paiva fez, vamos falar em concessões também, ele fez a série da Tiazinha, que é boa. Aliás. Disclaimer importante. Que é muito boa. E como um projeto, uma coisa pop e tal. Sim, sim. E o roteiro dele é bom, e a música é boa. O Tiazinha também é bom. O Tiazinha mexe essa bundinha bem. É muito boa a música. É uma música que cola. Então, acho que não. Acho que existiam concessões na época e hoje existem concessões também. Mas é uma coisa assim, tem níveis e níveis de concessão. Eu acho ainda que o ouvinte e espectador, etc., ele percebe quando a pessoa não está fora de lugar. A Paula Fernandes é uma voz relacionada ao campo, violão, cantora-autora. Aí ela foi fazer uma dança no TikTok. E parece que tem alguém com uma arma atrás dela falando, dança. Não é natural. Não é natural. Então, aí ela fez uma concessão que nitidamente não é natural e virou um meme, porque parece que tem alguém com uma arma. Não tem alguém, por isso que é engraçado. Se tivesse, não seria. E aí é isso. Concessões que, às vezes, tipo, só vira piada. Porque tá na cara que a pessoa não queria estar ali. Sim. E que não faz sentido nenhum. E acho que é a mesma medida parecida. Tipo, chegou ali na segunda balada que o Rubens lançou, acho que é uma balada, mas já dava pra ver ali, tipo, cara, na cara que eles não querem. Tanto que eu pergunto pra ele qual que é a música que representa eles, ele fala justamente a música que é Eu Não Farei Concessões, som assim. Ele fala uma música que é anti-The Reason. E geralmente é assim, quando você pergunta assim, tá, você é conhecido por isso. Com que você gostaria de ser conhecido? Ela fala, assim, 80% fala que uma coisa que é totalmente diferente a uma coisa com a qual ele foi conhecido. O único que fala que quer é o Dan Wilson do Semisonic, que eu pergunto pra ele se ele fez Someone Like You da Adele. Depois de ser a música mais tocada da Adele. E aí, eu pergunto, você prefere a música do Semisonic que fez sucesso quando você era Closing Time? Closing Time, toca muito em comédia romântica. Ou você prefere ser o cara de Someone Like You? Tipo assim, lápide. Você prefere ser o cara do Closing Time ou o cara do Someone Like You? Ele prefere ser o cara de Closing Time. E eu pensei que ele poderia falar... Outras pessoas poderiam ter falado o cara de Someone Like You porque representa quem ele é hoje. Representa uma faceta. Olha, eu posso compor para vários artistas, posso fazer várias coisas. Aliás, ele compôs para Taylor Swift também. Compôs para vários artistas e aí representaria um lado dele de hoje. Um lado de um cara de bastidor que compõe para outros artistas. Não, ele acha que ele ainda é o cara de Closing Time. Porque ele aceita mais ou menos isso que você falou. Essa música fez ele ser quem ele era naquela época. Sem Closing Time, ele não seria o cara de... Someone Like You. Inclusive, quando você tava fazendo essas entrevistas, você sentiu uma dificuldade maior? Porque, assim, a maior parte aqui são internacionais. Você sentiu mais dificuldade nessas internacionais? Ou, na verdade, assim, foram os talentos nacionais que te pegaram? Eu tô até te perguntando isso porque uma coisa que eu gostei muito é que você era muito sincero com o leitor em todos os momentos possíveis, né? Então, desde, tipo... a pessoa tá me dando entrevista e tem uma criança no Zoom com ela. O assessor foi bem reticente de que não era pra abordar tal assunto. Eu gostei muito disso, assim, porque sendo jornalista também, eu bem sei dessas coisas que chegam muitas vezes pra gente, né? Do tipo, vai entrevistar fulano, não fala disso, não aborda tal coisa. São 5 minutos cravados no relógio. E nem sempre a gente consegue abrir isso pras pessoas, porque...
Enfim, né? Às vezes você tem uma relação ali com a gravadora, que às vezes você não vai ficar escrevendo isso no Estadão, no G1, o que quer que seja, ficar expondo ali e tal. Mas aqui, né, por se tratar também de algo muito autoral, uma coisa assim sua e também um desejo ali muito seu de investigar isso, achei bacana como você expôs isso assim de forma muito honesta. Mas aí tem uma coisa, eu sou a favor de abrir sempre. No G1, quando, tipo, algum repórter ou repórter... Algum repórter fala comigo, você, olha, não respondeu, eu mandei as perguntas, não respondeu tal pergunta. Eu falo, então quer dizer que essa pergunta é importante, vamos colocar. Ou tipo, nossa, 5 minutos virou 3 e virou 2, só consegui fazer 2 perguntas. Olha, se você quiser falar que foi diminuindo... Eu acho que bastidores, cada vez mais as pessoas querem saber como as coisas são feitas. São vídeos que viralizam muito quando você conta como uma crítica é feita. Você sabe melhor do que eu. Quando as pessoas querem saber o making of para entender o nosso lado e pra ter uma empatia. Tem campanha da Globo que já foi feita assim. Jornalista também é gente... Jornalista também, não, gente, eu falo... Quando fica ali 5 horas esperando pra entrevistar o talento, não vou dar nomes. Aí a gente fica, jornalista também. Não, chega a ponto de você... a gente vai levar vocês lá na área VIP do evento, mas olha, não pode comer. Então, vira realmente animaliza os jornalistas. Tipo, não alimente os jornalistas. Tipo assim, você vai andar com uma plaquinha assim, tipo... Não pode. Faz tipo, mímica, você se sente, né? Pra pessoa do tipo, VIP sentir dó de você. Um leão. Você se sente um bicho, assim, tipo, que não vão te dar comida. Né? Animalizando os jornalistas. Mas nesse caso, não. Nesse caso, é uma forma de mostrar, eu sou humano. Eu tava conversando com o Lou Bega, do hit Mambo No. 5, a Little Bit, né? E ele, no fim, ele resolveu terminar a entrevista me mostrando um prato de comida. No Zoom. Aí eu perguntei, qual que é o seu plano pra carreira? Não sei o quê, a gente conversou, qual que é o seu plano aí, os próximos... Pra sua carreira, olha, eu não sei de nada, eu sou uma pessoa muito do quente ali, imediata. Meu próximo plano é comer. E mostrou o prato no Zoom. Um prataço, assim, que quase derrubou. Ai, juro. E aí, claro que eu vou botar isso no texto, porque... E eu também sou a favor, assim, às vezes eu sou contra adjetivos. Eu poderia ter falado que ele era abrupto, grosso, faminto, sem noção. Eu sou contra esses adjetivos, de usar, assim, ao Léo. Eu sou mais contar... Pra mim, ele foi essas 4 coisas quando ele mostrou o prato de comida e falou... Meu plano é comer esse prato de comida. Tipo assim, sai daqui, eu quero comer, acabou. E eu sou mais contar a história do que usar o adjetivo. Porque acho que... Aí a pessoa autocompleta. Se ela foi... não, pô, o cara só tava com fome, pô. Ou, não, pô, que cara sem noção. Você autocompleta como você quiser. Eu só tô te contando que ele me mostrou um prato de comida no fim da entrevista. Ou o cara do festival, do The Way. Grande música da novela. Uma das minhas bandas sumidas preferidas. A banda Fastball. A bola rápida, em português. Que é uma banda que mistura muito... Parece meio The Wonders, O Sonho Não Acabou. Com, tipo, duelo de vozes, muito melódico. Uma coisa texana ali, pop texano. E aí o filho dele começa a arrumar a cama atrás dele. E ele chama o filho. E aí ele conta várias histórias que relaciona com os filhos. E aí, claro que eu em vez de falar... Ele tem muita paixão pelos filhos. Parece ser um pai muito legal. Simplesmente conto a forma que ele tratou o filho muito fofo. Ô, fulano, você vai ficar arrumando a cama? Eu falei pra você que eu tava dando entrevista. Ai, pai, foi mal. E saiu. Isso é muito melhor do que falar. Tipo, ele é um pai muito legal. Não, ou de não sequer... É que foi isso, assim. É difícil encontrar esses relatos tão sinceros, assim, né? Publicamente falando. Então, eu achei isso muito bacana, assim. Porque é isso, você trouxe isso. Eu conseguia... Dava pra imaginar você ali fazendo essa entrevista mesmo. Então, acho que é muito convidativo isso pro leitor. Por isso que as coisas pessoais são ideais, né? De você fazer as entrevistas pessoais. Pessoal, de preferência, várias, né? Aí, o segundo, eu acho que o pós-pandemia... a pandemia só trouxe coisa ruim, mas não só, mas porque esse negócio de mudou o paradigma das entrevistas e agora quase todas são feitas com videoconferência. Porque na pandemia já podia ser feita, mas a pandemia mostrou que poderia fazer assim. Sim. E aí é impressionante como melhora. Esquenta o papo. E é o cenário onde tudo acontece. É isso que você tá falando. A pessoa arrumando a cama. Você fica observando. Ela consegue simular mais o presente do que antes. Eram umas entrevistas de uns phoners, que se diz no jargão. Que, tipo, você ligava pra alguém que ligava pra pessoa. Então, era uma conexão da conexão que ficava horrorosa. E esse só tinha o áudio e não conseguia sentir as cenas. Não ver a cena, sentir a quentura do rolê. Inclusive, quando você fala do Lou Bega, teve um negócio... Da resposta ali dele, né, que me chamou a atenção. Porque é isso, na música Mambo No. 5, ele vai citando vários nomes de mulheres e tudo mais. E aí, quando você traz esse contexto de Brasil, da relação dele com o Brasil e tal, ele dá até essa extrapolada ali do tipo, porque isso ajudou a
a aumentar o número de Alguém registro. falou pra ele e ele igual um papagaio ficou repetindo. Não, e aí eu fiquei pensando muito nisso, assim, tipo, contextualizando foi isso. Ele falou, na música ele cita vários nomes, e ele tava querendo dizer que no Brasil, a música foi tão forte que esses nomes foram registrados, assim, altamente, loucamente, em cartório e tudo mais. Teve um boom de, sei lá, Mônica, não sei o quê, por conta da música dele. Mônica, Érica, não lembro o outro. E mais um outro, né? Érica. Mas foi ele, viu? Como que era, assim, pra você, quando você via, assim, a galera que também... Tem essas pessoas, né, que eram mais tipo Vini, assim, um pouco aquele descolamento, assim, do sucesso. Mas tem pessoas também que vão se vangloriar e vão aumentar o pavão e tudo mais. Teve o Lu, mas teve outras pessoas também. Como que era, assim, pra você? Você dá corda, né? O básico do jornalismo é você dar corda. Eu percebo que a pessoa, tipo, caralho, rei na barriga, eu alimento o rei na barriga e tem que... E eu dou elogios sinceros, né? Porque eu não vou falar que ele é um... Eu sou muito fã da sua música. Eu não vou falar porque eu não sou fã, eu não vou mentir. Mas eu posso falar que, tipo, cara, nossa, você tem um sorriso, uma coisa assim. Tipo, as suas entrevistas são muito engraçadas, solares. Isso eu posso falar porque eu acho isso de verdade. Então, eu alimento do jeito... E elogios trazem... A pessoa abre. E a pessoa fica ainda mais... cheia de si e começa a falar. Às vezes, quando fala uma besteira muito grande, você pode, de uma forma, uma coisa muito absurda, você fala, cara, claro que não. Você pode trazer a realidade de uma forma, tipo, né? Sutil ali, né? Sutil ali, tipo, olha, cara, não, olha, você falou isso, mas eu tô aqui, não sei o quê. Segundo os registros do inverno, já puxa ali. Eu acho que eu nem, nessa hora, eu nem falei, ali. porque ele fala meio de passagem. Também, aí eu tive que ir no livro falar, eu fui procurar. Tá, vai que ele tá certo. Eu fui procurar, não mudou nada, Mônica, Só Enzo. Não, diferentemente, sei lá, claro, o Neymar, Cauã Raymond e a Loki podem falar que pós ele aumentou o número de registros. Tá lá. A própria Anitta também, um pouco. E outros, assim, vários. E no caso do Lubega, não. Não, eu fui lá ver, a música foi lançada no final dos anos 2000, e aí Érica, Mônica e as outras que são citadas. Tem aumento? Não tem nenhum aumento. Tem algumas que... A Mônica é um nome que tava em queda no começo dos anos 2000. Eu achei isso maravilhoso. É meio... Às vezes o livro tem vários fact-checks. A pessoa fala e eu vou procurar. Sim. E claro, porque, né? Jornalismo. Sim. Mas isso é curioso também, porque é esse contraponto, né? Enquanto tem umas pessoas que não gostam muito de olhar ali pro que deu sucesso, tentam negar isso. Ah, eu sou muito mais que isso. Também tem essas outras, né? Do tipo, olha o que eu fiz, né? Mas mesmo ele tem uma parte de negação que ele fala assim... não, além de... Ele tem outras pessoas que falam assim... Além do Mambo No. 5, eu tenho outro, sim. E fica repetindo as outras. Mas qual é a única música? Ele é o único artista que canta 2 vezes o hit no seu próprio show até hoje. Ele abre ali no começo com Mambo No. 5... E no final também tem Mambo No. 5. Ou seja, é meio paradoxal. Porque ele é a pessoa que diz... Não, tenho outras. Eu tenho Tico Tico... E ele tem essa coisa de pegar uma música... Tem várias. Se tem alguém que tentou fazer a fórmula... Muitos tentaram, sei lá... Mais de 90% tentou de alguma forma... Por meio da gravadora, por meio do empresário... Por meio de quem quer que seja. Fez a concessão de tentar fazer uma muito parecida com aquela... Usando nitidamente a mesma forma. Ele tentou umas 10 vezes. Tipo assim, ele tem música que puxa pra Macarena... Música que sample... Igual o Mambo No. 5... É uma música do Pérez Prado que chamava Mambo Number... Acho que só Mambo No. 5 também. E aí, eu acho. Mas ele lançava vários mambos, cada um era um número, e ele é seu Mambo No. 5 do Lubega. E aí a música, o arranjo é totalmente igual, e teve uma disputa, ele teve que pagar, claro. Inclusive, uma coisa que eu também achei muito curiosa, que apareceu em várias entrevistas, era que me dava a sensação que muitos desses artistas sentiam que o público não compreendia eles ou não compreendia o hit. Sim. Porque era muito assim... Não, gente, mas vem cá. A letra da música tal era, sei lá, sobre bebida, sobre depressão e não sei o quê. E vocês achando barato. Isso é comum também. Isso é muito comum. E eu fiquei pensando em várias coisas. Tem tantas músicas no dia a dia. Eu tava falando isso no final de semana, inclusive. Quando um amigo virou e falou, pô, a música tal... Você já reparou que é pra falar sobre, não sei, drogas, vício, não sei o quê? Eu falei, porra, verdade, né? Então, assim, eu acho que às vezes é muito comum a gente deixar passar batido. Ficar cantando uma música a vida toda e depois só que você se dá conta. Sim. Mas eu achei engraçado que eles também trouxeram
trouxeram muito isso, né? Do tipo, um tanto de as pessoas não viam como eu tava. E tinha também um tanto que nem sempre é colocado nos olhos do público questões, assim, muito íntimas. Então, às vezes, sei lá, o artista tá passando por uma puta dependência química, mas às vezes o público não tem a luz do dia de que isso tá acontecendo. Então, como que você vai esperar também do público que... Ah, porque naquele momento eu tava no meu pior. Mas assim, ninguém tava sabendo ali naquela hora que você tava com dependência química, né? Então, sei lá, assim, isso também foi uma coisa ali, né? Muito forte, né? Tem uma coisa de, tipo... Tem essa coisa de tipo... Essa época era uma época muito feliz pra muitas pessoas, mas pra mim, em alguma medida, não era uma época feliz. Foi uma época de muita correria, de muitos exageros. E aí passa por droga, por café, por tipo, trabalho. Tipo assim, eu fazia 10 entrevistas numa manhã. E hoje eu desacelerei. Todos, a contragosto ou não, desaceleraram. O que é da vida. Porque a maioria já passou dos 40, 50, 60. Porque esses são hits dos anos 80, 90, 2000. Todo mundo. Então, passa muito por isso. Era uma época que eu tava acelerado. Que eu tava acelerada. Que eu não sabia o que estava acontecendo direito. É meio isso, eu não sabia o que estava acontecendo direito naquela época. E aí é um olhar sobre aquela época. Sobre, tipo, cara, como eu não sei como eu tô aqui. E aí, e muita história, assim. A fama traz dinheiro, traz prestígio, mas traz fãs. Totalmente a babublé das ideias. Muitos fãs legais, mas muitos fãs, assim. Tem muita história de fã. Todo mundo tem algum perrengue em alguma medida que passou muito aperto com fã. Teve que mudar a rotina por conta de fãs. E muitos ainda sentem falta disso. Mas só que a maioria não. Inclusive, pensando assim um pouco nessa coisa de fã, de mídia, que também ficava muito em cima, assim, de várias dessas figuras. Quando a gente pensa no caso de uma Kelly Key mesmo, que foi muito precursora, né, para muitas artistas mulheres do pop que viriam a seguir. Você acha que no caso dela, de certa forma, foi como se ela acabou pagando esse preço por ser precursora? Você acha que talvez isso que afastou, assim, ela? Eu acho que o que afastou ela fica claro na entrevista, acho que você vai concordar, que ela achava que a música cobrava um preço muito grande da agenda dela e da rotina dela. E ela, como hoje ela é uma grande influência, acho que tem perto de 10 ou mais de 10 milhões de seguidores só no Instagram. É uma influência voltada para lifestyle e fitness. E moda, e beleza em geral. E ela faz uma frase que é muito, ao mesmo tempo, prosaica, mas eu concordo muito que eu não gostaria de ser assim, de viver o que ela estava descrevendo nessa frase, que é engraçada, mas é legal, que é... Pô, chegava no fim do ano, eu não sabia se eu ia passar o ano novo na neve ou no calor. Eu não sabia nem se eu poderia viajar no ano novo. Parece uma frase rasteira ali, mas é uma coisa normal. Todo mundo quer saber. É uma falta de controle da agenda muito grande, assim. Você não saber o que você vai fazer no Natal e no Ano Novo. Nós que somos jornalistas, às vezes, sabemos exatamente. Estarei na redação. Sim. Tô brincando. Não, mas é ruim também, é ruim. E aí, tipo, ela não sabe... E ela fala essa frase, ela dá como exemplo de que, tipo, cara, música é isso aí. Você, tipo... Tem que fazer 1 milhão de coisas, 1 milhão de compromissos e eu quero ter minha agenda. Então, é isso. Aí, ela agora volta a música de tempos em tempos. Então, eu acho que tem muito a ver com a indústria da musical, meio que deu uma engolida nela. Ela não gostou. Mas ela foi muito precursora. Tipo, todas essas grandes cantoras de Ludmilla, Anitta, são fãs da Kelly Key. Porque ela tinha os produtores certos, tinha ideias certas, tinha papo de letra. As letras são, a maioria das letras... tudo de autoria dela. Tem um papo, assim, uma coisa... O primeiro disco da Kelly Key e parece que eu tô sendo irônico, não tô sendo. Eu realmente acho... E meu sonho é escrever a biografia da Kelly Key. Tá lançada aí. Porque ela é muito importante. Tem letras importantes, tem coisas importantes, sonoridade. Tem letras de empoderamento ela falava de antirracista, de liberdade feminina, de terapia. Ela trata de temas ali que são temas, assim, que hoje em dia é muito precursora. Em vários níveis. De coreografia... As coreografias já eram mais curtas, mais, assim, menos expansivas. Já é uma coisa... Parece que era feito pra rede social. Tipo assim, ela é uma artista, assim... Principalmente o primeiro disco e outras coisas assim, eu acho incrível. Inclusive, eu só queria fazer um disclaimer aqui. Que é assim, né? No livro, você fala tanto dessas figuras que... emplacaram um hit só e depois sumiram no mapa, como essas outras figuras também que construíram carreira e depois sumiram. E você acha que para esses 2 casos, o sintoma é o mesmo, assim, o ocorrido é o mesmo? Você acha que dá para colocar eles, assim, nesse mesmo... Eu forço um pouco, porque, afinal, estão aí. Então, a minha resposta tem que ser sim.
Mas só que é isso, eu acho que sim, porque em alguma medida eles sumiram e eles lidam com pós-fama. Pós-fama, no caso da Clay Key, ainda é um pós-fama musical. Ela não é mais... Muita gente não associa ainda a obra a ela. E aí a música talvez é maior do que o próprio artista, que é o que aconteceu com vários desses. Lembra da música, mas não lembra do artista, que é o grande mote do livro. Às vezes você cantarola e fala, nossa, quem era mesmo? E agora, eu queria te perguntar, assim... É que, assim, meu favorito, assim, de todos é Cassinão. Tipo, eu tenho, assim, essa coisa, assim, muito... Do meme ou da música? Não, da música, do meme, de tudo. Tanto que, assim, eu não sei se foi no ano passado ou retrasado, que eu tava no Oscar, no Terra. E aí, na hora que o pessoal foi me chamar no estúdio, eu falei, ai, chama igual o Cassinão, senão eu não entro. Eu viro às vezes essa pessoa. Eu queria muito, assim, saber de você... Qual que é a análise, assim, que você faz desse episódio Cassino? Eu, inclusive, vou citar aqui o Maurício Sticer, que eu amo muito, o Maurício. E que ele até fala que aquele momento do Sabadaço tal é um dos momentos favoritos dele da história da TV brasileira. Então, assim, sabe, gente? Maurício Sticer, um puta veterano, assim, de televisão. Eu queria saber, assim, pra você... Como que você lê, assim, Cassino? Sabe, assim, o surto, essa coisa, ser um artista internacional, e aí não é... Assim, como que você lê, assim, esse episódio Cassino? É um caso muito... O bastidor é legal porque eram dois caras, né? Um deles é o Mr. Jam, que fez várias coisas. Você sabe, o Mr. Jam fez coisas da Vanessa, coisas de... É um pré-Alok de eletrônica dançante pra massa. Uma coisa super bem feita e super, tipo assim... Vamos botar todo mundo pra ouvir música eletrônica. Ele era esse cara. E ele fazia várias coisas e foi fazer a música da novela América. A música da boate da novela América, né? Da novela da Glória Pérez, estrelada pela Débora Seco. E aí ele botou o projeto Cassino. Ele fez tudo, mas ele precisava de uma cara pro projeto. E aí tinha, que hoje chama de Cassino, mas é hoje DJ Nino, o Fer. Que ele era um dos caras do fã-clube do Mr. Jam. Ele fazia cover de boy band. Covers de boy band, acho que era do Five. E aí, ele queria muito ir pro holofote. E ele convidou esse cara, que é o Fer. E ele, que hoje tem uma carreira voltada pro gospel. E ele começou a treinar, fez várias... E botou ele lá. E o Sabadaço é um dos primeiros programas que ele tá dando cara ao projeto que é do Mr. Jam, do parceiro dele. Então, por exemplo, a voz que tá saindo ali, no Can't Get Over, não é a voz dele. Não é a voz do Fer. Tem muitas camadas. Porque ele tá ali só dublando com o negócio e fez muito mal a ele. Porque a maioria dessas pessoas, ele diz, a maioria das pessoas do livro estavam de alguma forma preparadas para o que poderia acontecer. Porque vinham tocando há algum tempo, tinha alguns anos de carreira, já estava na música. Ele foi, de certa forma, um fã, que tinha alguns trabalhos ali como cover e tal, mas não era exatamente profissional do rolê. Ele pegou o bonde andando e foi trabalhar, foi fazer coach vocal, foi dançar, e ele mesmo disse que foi melhorando enquanto o negócio estava acontecendo. Então eu acho que talvez é um dos casos de muito trauma, porque ele não estava preparado pro sucesso que rolou. Pra, tipo, acontecer... E ninguém sabia quem era ele, que ele tava por trás daquele óculos, pensavam que ele era internacional, e aí as pessoas iam falar, atração internacional. Então, pensando que ele era gringo, e aí iam falar com ele em inglês. Então tem todo um rolê muito estranho, que é uma história muito... É fascinante, assim, porque é camadas e camadas e camadas, e fica, meu Deus. Então ali parece que, né, o negócio escalonou ali Parece que ele não tá meio perdido. E aí, tipo, não é a voz dele, então ele tá dublando alguém que não é ele, de um projeto que ele já pegou pronto, e ele caiu meio de paraquedas, mas tinha que aproveitar a chance, e aproveitou, ganhou o dinheiro dele, ficou conhecido pra agora continuar com o que ele acredita que é a carreira gospel. E agora o Cassino continua em turnê com os caras sem o Fer, e continua a carreira, e fica usando o meme Cassinão pra ver se... Se engata pra ver se engata mais. Então é tudo, muitas camadas. Não, é por isso, assim, é um dos, pessoalmente, assim, um dos meus favoritos. Porque é isso, assim, é muito louco, né? É um negócio que nunca termina. E é uma coisa meio Milli Vanilli brasileiro, né? Sim. Que teve o caso das pessoas que dublavam e não eram... E ele tinha muito medo de virar chacota por causa disso. Ele falou, cara, quando eu aceitei, eu falei, nossa, não vai nem gravar minha voz. Vai ser... Aí ele teve que aceitar. Então, é uma coisa... Aí que tá. É uma coisa, nesse caso, que a concessão começa... desde o começo é uma concessão. Pô, não vai ser nem minha voz. Tá, vamos. Eu acho que esse é o maior caso, assim, de... Enquanto teve gente, assim, que era isso. Acho que, não vou ficar lançando balada, não vou ficar lançando música muito...
né, comercialzinha. Aqui eu acho que talvez seja o maior exemplo do livro da concessão máxima, assim, do tipo... Porque você põe no lugar dele. Vem aqui, não sei o que, é o seu sonho viver de música, ser cantor. Faça isso. Ele foi. Entendi. É difícil. Sim. Eu entendo. É uma escolha muito impossível, assim, mesmo. Não tem o que... Ele ia falar, não, só se for minha voz. Ele não tava ainda no status de ter esse tipo de negociação. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante, quando eu tava dando uma pesquisada aqui no material desse livro, eu vi umas pessoas que estavam, assim, mapeando, assim, né, a Billboard e tudo mais, do tipo, quando que foi muito pico de One Hit Wonders, quando que não sei o quê. E eu vi mais de uma pessoa falando que é meio que nos anos 90 que rola, assim, esse pico maior. E que ali, depois de 2010, isso começa a dar uma caidinha, né? Eu queria saber de você, e aí, assim, é isso, assim, chegando um pouco pra essa reta final e entendendo, assim, como que você lê a coisa hoje. O que você acha que mudou? Porque, assim, você começa ali mais ou menos nos anos 80, né? Pensando em datas e anos. E aí, você vem ali até casos mais 2000 e algo. O que você acha que mudou, né? De anos 80 até onde você pesquisou e foi atrás. E como que você vê isso hoje, né? Você acha que hoje ainda tem bastante? Ou você acha que as redes sociais ajudam as pessoas a não caírem nesse ostracismo? Como que você faz essa retrospectiva, assim? Hoje, ainda existem One Hit Wonders. O Benson Boone, hoje em dia, é um Hit Wonder enquanto ele não tiver uma música tão grande quanto Beautiful Things. O que acontece muito é a pessoa vira meio uma coisa à fazenda. Ela é personalidade da mídia. Por exemplo, a Juliette acabou de abandonar a carreira dela de cantora, teve alguns hits, mas agora ela vai ser mais pra carreira de apresentadora e vai dar uma pausa. E ela canta bem, tava bem assessorada, mas de alguma forma pra ela, pros charts, não rolou. E até que ponto ela era o sonho dela de ser cantora e ela não é famosa como cantora, mas sempre foi famosa como uma personalidade. Tem cantores e cantoras hoje que são famosos não pela música. E hoje em dia é mais fácil você viver disso porque você consegue monetizar redes sociais. E talvez nos anos 80, 90, não existiam tantas vitrines pra você ser uma personalidade da música que não tem músicas famosas. Porque a vitrine seria a música, né? Isso te levaria pra programa de TV e tal. E aí, quando ela virava, por exemplo, a música, eu virava ator, ela virava, a pessoa agora era ator ou atriz, mas só que aí ela abandonava a música e dava uma outra guinada na carreira. Hoje em dia, a pessoa, não sei, a pessoa ainda, é muito difícil discutir, mas a pessoa ainda é da música, né? Você ainda considera eu não vou citar nomes, mas é basicamente, o certo seria você pegar quantos seguidores ela tem e como ela monetiza, né? Qual é o engajamento dela nas redes sociais e olhar o top 100 da Deezer, do Spotify. E aí, botar um do lado do outro pra entender se essa pessoa é o nome da música, que é influencer, ou é uma pessoa que é da música mesmo, e aí também tem que fazer a parte dos influenciadores pra divulgar sua própria música. Ou é o contrário. Como que é ali a estrada. Porque tem muita gente que engaja muito, e aí você vai ver shows e tal, e os charts. E cadê as músicas dessa pessoa que tem mais de 10 milhões no TikTok e no Instagram? Porque às vezes também tem isso hoje com o público, né? Às vezes o público consegue fazer um pouco esse descolamento de... eu gosto dos vídeos engraçados dessa pessoa, mas eu não ligo se canta, se cozinha, se não sei lá o que... Não sabe falar uma música Não sabe falar uma música, né? Hoje em dia é mais difuso. Lógico que tinha nos anos 80, 90, cantores. A pessoa faz mais sucesso com música para outras pessoas do que com as suas próprias. Existiam exceções. Mas hoje em dia, como sabemos, as coisas estão mais misturadas e a internet, tipo, existe um pós-internet aí, a era pós, claro, isso mudou, ficar falando aqui, dá pra falar 10 programas, tipo, mudou a forma de distribuir, a forma de consumir e a forma de medir, e até nisso, tipo, hoje que é um sucesso, você pode ter uma música que chega no top 30, mas ela tá dentro da bolha. Tem mais coisas de bolha. A gente fala do gospel. Tem muita música do gospel que muita gente que só ouve música secular, só ouve música que não é gospel, não conhece. Mas ela tá lá no top 40, a música gospel. É um hit? É um hit, mas as coisas são mais... Hoje em dia, claro que tem mais nichos, né? Agora também, eu acho que além da coisa da rede social, talvez hoje essas figuras, né, que são esses One Hit Wonders, talvez eles estejam mais propensos a fazer mais concessões e serem menos ingênuos também, né? Você acha que isso Com também certeza. É uma coisa que... Concordo que hoje em dia as coisas são mais pensadas, elas estão mais assessoradas. E como naquela época, tinha muitos dados, tinha muitos números, muitos rankings, mas hoje em dia tem mais ainda. Então, se você quer entender por que uma coisa faz sucesso... Eu pego o exemplo maior, que é um cara que mais faz isso, que é o Ryan Tedder. Que é o cara do One
Republic. Ele sabe exatamente que ele tem vários hits do One Republic que parece música de TikTok. Ele tá nem aí. Ele quer fazer sucesso. E ele é muito requisitado pra carreiras, assim, tipo, já trabalhou com a Anitta, já trabalhou com Halo da Beyoncé, é dele, por exemplo. É dele e da Beyoncé, claro. Ele é o produtor. E ele fez várias coisas. E ele é um cara que sabe o caminho e ele repete. E ele é um cara... Tem muitos... Eu acho que existem mais figuras que fazem essas concessões. Mas aí... Mas eu sou sempre, quando eu vou nessa coisa de, tipo, tentar comparar agora com anos 80, 90 e 2000, eu sempre falo que não tá tão diferente assim. E igual o Ryan Tedder de agora, tinha produtores na época que fazia tudo igual, percebia e pegava sucesso uma laranja e vai até o bagaço moendo para ganhar uma maior quantidade de dinheiro. Então, acho que também me perco nisso, porque eu sempre falo que... meu raciocínio sempre termina com: eu não acho que tá tão diferente assim. E pra você, pra gente poder encerrar, assim, depois que você terminou, depois que você coletou todas essas histórias, o que ficou, assim, pra você disso? Você se sentiu, assim, satisfeito, assim? Depois que você, né, ficava por muito, muito tempo com essa listinha dos nomes e as perguntas e tal. O que ficou pra você? Deu, assim, essa satisfação, digamos assim, que você tava buscando? Um livro. O livro, a materialização, ter uma coisa física é uma realização pessoal. Mas, além disso, o que fica, muito além da música, fica uma coisa meio humana mesmo. Tipo, essas pessoas... Eu gostei muito dessas entrevistas e desses papos, porque são pessoas querendo contar histórias e são pessoas que não são ouvidas. Porque são pessoas... Por que elas toparam falar mais de uma hora quando eu vi? Tipo, gente, tô fazendo... Tive que assinar Zoom pra passar dos 40 minutos. E tá tão grande, assim. Elas estão querendo falar, estão abrindo, estão falando de tudo. Porque você sabe... que, tipo, as pessoas querem só falar do que elas estão divulgando agora. E elas, às vezes, são grossas quando você foge disso. Tem um monte de lista do que você pode ou não perguntar. Tive algumas vezes só. É muito raro. E às vezes é uma coisa assim, a assessoria falava pra não fazer, eu fazia meio assim, e de repente a pessoa tava falando. Então eu percebi que, tipo, a gente tem que conversar mais com as pessoas, porque as pessoas querem contar histórias. E me fez pensar, foi um pouco terapêutico, porque pensar da vida e pensar também o que é sucesso. O cara do EMF, que tinha a música que tocou muito, Unbelievable, era a maior aposta do rock eletrônico inglês nos anos 90. Tipo assim, tocou em festival, tocou pra milhares de pessoas, tinha um hit número 1 da Billboard, pra uma banda independente de rock alternativo, o que é bizarro. E ele hoje é professor no interior da Inglaterra para crianças, como se fosse uma escola do rock, da música eletrônica. E ele disse que ele nunca esteve tão feliz na vida dele. E aí, pra ele, isso é o sucesso. Então, também pensa assim, o que é sucesso? Então, tem uma parte bem Vini, bem filosófica. Caraca, ele literalmente encerrou com essa. O que é sucesso pra você? E eu vou deixar outra pergunta aqui, que é: qual o seu One Hit Wonder favorito? Eu já falei o meu, amo Cassinão, amo o meme do Cassinão e tudo que envolve Cassinão. Quem respira o mesmo ar do que eu, sabe? Outro dia me perguntaram assim, qual o seu hobby oculto? Aí eu coloquei que era rever ídolos no meio da madrugada e Cassinão. Então eu tenho duas coisas assim, desculpa, pronto, falei. Mas é isso, conta aqui pra gente. Muito, muito, muito obrigada, muito bom te ouvir. Eu que agradeço. Eu adorei demais, como vocês podem ver, ó, tá aqui disponível em todas essas plataformas, seja Amazon, enfim. Se divirtam, tá? Baseado em hits reais do Braulio, queridaço. E é isso, até o próximo episódio.